Okay, so we can begin. So this is our last Q&A and before the summer break. Então, podemos começar. Esta é a nossa última sessão de perguntas e respostas antes da nossa pausa para o verão. Sometime in September, I hope, of course, we'll work out some other dates we could meet for the questions. Em breve vão surgir novas datas para o segundo semestre, onde a gente possa se encontrar para responder as perguntas. Uh, many questions continue to arrive, and they all illustrate different aspects of Dharma. So I'm very happy to have this format. Muitas perguntas continuam surgindo e eu fico muito feliz de poder respondê-las nesse formato. The only problem is that it takes a long time to get through them all. So when people send in a question, they have to wait usually some months before it's attended to. O único problema é que às vezes é preciso esperar alguns meses para as perguntas serem respondidas, por causa do formato. Uh, but we do our best. Mas a gente faz o que pode. Okay, so the first question says, I am a US citizen seriously dismayed by the current state of politics, particularly in the US. A primeira pergunta de hoje diz: eu sou um cidadão americano e estou desapontado com o estado atual da política, principalmente aqui nos Estados Unidos. I am so upset by the prospects that I completely exclude all news. Eu estou tão chateado com isso que eu excluí todas as notícias da minha vida. And refrain from discussions on the topic. E quando alguém está falando sobre isso, discutindo isso, eu evito. Withdrawing in this way is good for my blood pressure, Me ausentar dessa forma é bom para minha pressão sanguínea. but is it wise to withdraw to this degree? Mas será que é sábio se retirar dessa forma? So I think this is a question that many of us face. Eu acho que essa é uma pergunta que muitos de nós encaramos. From the Bodhisattva position, part of our ethics is to not abandon those who are being abused or who are suffering. Da postura do Bodhisattva, é importante não abandonar aqueles que estão sofrendo. On the level of good wishes and prayers and visualization of the deity and the blessings that come from that, Da perspectiva de abençoar, da prática das deidades, abençoar os nossos oferecimentos, we have some way of responding to all the confusion and terrible deeds which are all around us. nós assim temos uma forma de responder a todas essas coisas terríveis que têm acontecido ao nosso redor. But we have very little power to change these external events. Mas nós temos pouco poder para mudar esses eventos externos. So if we start from the position of duality, Então, se nós começarmos de uma posição dual, dualista, some people behave badly, algumas pessoas se comportam mal. and this causes some other people to suffer, Isso faz com que outras pessoas sofram, but we can't change this structure. mas nós não podemos mudar a estrutura. That's a fact. Isso é um fato. This is one of the flavors of samsara. Esse é um dos sabores do samsara. We suffer from the confusion which arises from a dualistic interpretation. Nós sofremos da confusão que surge de interpretações dualistas. Our tendency is to see the people we approve of as good and the people we disapprove of as bad. Nós tendemos a ver as pessoas que aprovamos como boas e as pessoas que desaprovamos como ruins. So if we can just take that judgmental positioning out of our view, Então, se nós pudermos tirar esse tipo de posicionamento da nossa
perspectiva and apply our understanding that all limitations arise from unawareness of the open ground. e compreendermos que todas as limitações surgem da ignorância dessa base aberta a partir da qual tudo surge, and finding ourselves believing in duality, e dessa forma terminamos acreditando na dualidade, which is the basic view of our culture, our family, and so on. que é a visão de base da nossa família, da nossa cultura e assim por diante, We find it difficult not to take sides. fica difícil não tomar lados, assumir posturas. I get lost, Eu me perco and the people I judge get lost. e as pessoas que eu julgo se perdem. Within the view of the absence of an inherent existence, De dentro da perspectiva da ausência de existência inerente, the drama set up by the identification of persecutors and predators, o drama que surge da identificação de perseguidores e vítimas, and victims and innocent people, e vítimas e pessoas inocentes, and good-hearted but incompetent rescuers. e pessoas de bom coração, mas The drama of their interaction is very seductive. mais incompetentes na sua forma de salvar os outros. Esse drama é muito But sedutor. these are all roles that we can merge into. Esses são todos papéis com os quais nós podemos nos fundir. Our mind, in its essence, is emptiness. A nossa mente, em sua essência, é vacuidade. Our mind, in its potential, is bright and luminescent. A nossa mente, no seu potencial, é brilhante, To say luminescente. that in ordinary language, just because our mind is empty of any graspable substance, it doesn't mean that it's a dead emptiness. Em uma linguagem mais comum, só porque a nossa mente é vazia de existência inerente, não significa que ela é um vazio morto, estéril. We ourselves believe that we exist and all other beings exist. Nós mesmos acreditamos que existimos e que todos os outros seres existem. This is an aspect of all-pervading ignorance. Esse é um aspecto de uma ignorância, da ignorância que tudo permeia. The percentage of people who believe in the true existence of trees and dogs and people is very high. A porcentagem de pessoas que acreditam na existência de árvores, pessoas e cachorros é muito grande. The percentage of people who see the illusory nature of trees and dogs and people is very, very small. A percentagem de pessoas que vê a natureza ilusória de árvores, pessoas e cachorros é muito pequena. So, in response to the question, the middle way between being overwhelmed by the continuous stream of disturbing news Então, respondendo à pergunta, o caminho do meio entre ser inundado e ficar estarrecido com a quantidade de notícias or the defensive avoidance of immersion in this flow of news as if it were real and damaging, ou, no outro extremo, evitar essas notícias como se elas fossem reais, sólidas e nos ferissem, the middle way is always to start with our own absence of inherent existence. o caminho do meio é sempre começarmos com a nossa própria ausência de existência inerente. Neither real nor unreal, but an illusion, like a dream or a mirage.
Nem real, nem não real, mas como uma ilusão, como uma miragem, como um sonho. And so when we see that we don't like the illusory forms of some politicians, Então, quando nós vemos que não gostamos das formas ilusórias de alguns políticos, it is vital if we are to live in our Dharma view é vital percebermos que, desde uma perspectiva do Dharma, that we see it is our own mind that comes to reifying and validating belief in the true existence of the other. percebemos que é a nossa própria mente que valida a existência do outro como sendo verdadeira. Ordinarily, we might think good deeds are done by good people and bad deeds are done by bad people. Então, nós diríamos, ordinariamente, bons feitos são feitos por pessoas boas e más ações são But feitas these por are all pessoas ruins. forms of illusion. Mas essas são todas formas ilusórias. Illusion means we cannot say that these actions and words have not occurred or don't manifest, Mas isso não quer dizer que essas ações não ocorreram ou não se manifestaram, but their root is not some true existence inside what we take to be these different people, mas a raiz não é uma existência verdadeira, inerente, que existe na raiz dessas pessoas. their root is our unawareness of the true ground and our imagination that real entities exist. A raiz é a nossa ignorância da verdadeira base e a nossa imaginação de que os outros realmente existem. So I would suggest having a homeopathic dose of news is maybe useful. Então, eu sugeriria que uma dose homeopática de novidade, de notícias, seria Make útil. sure that you listen with an ear that hears emptiness. Garanta que você vai ouvir isso com um ouvido que ouve a vacuidade disso que Someone você is está saying ouvindo. this because they are lost and wandering in samsara. Alguém está dizendo isso porque está perdido, vagando pelo samsara. And therefore, we can include them in the mandala, offer them the blessing of Padmasambhava, and so on. E assim você pode incluir essas pessoas na mandala ou fazer os oferecimentos quando você faz a prática de Padmasambhava. Renunciation of samsara is not the same as hiding from samsara. Renunciar ao samsara não é o mesmo que se esconder do samsara. What we renounce when we renounce samsara is we renounce the erroneous belief in the real existence of phenomena. O que nós renunciamos quando renunciamos ao samsara é a crença errônea na existência inerente dos fenômenos. We're not renouncing politicians or warlords or torturers. Nós não estamos renunciando a políticos ou torturadores ou senhores da guerra. Não. These are all formations of delusion. Essas são todas formações que surgem da So delusão. if their bad behavior arises because they believe they are real, Então, se isso surge a partir da crença deles de que eles são verdadeiros, and we in turn feel upset by what they do because we believe that they are real, e se nós nos chateamos porque acreditamos que eles são reais, then where will the space be to see the unborn nature of phenomena? então aonde haverá espaço para que nós possamos ver a natureza não nascida dos Okay, so the fenômenos? next question is, James says the Guru Yoga of the white eye is enough, yet he also describes the bardo. A próxima pergunta diz, James, você diz que o Guru Yoga do A branco é suficiente. Entretanto, você também descreve os estágios do bardo. So do I need to do more to prepare myself for that? Então, eu preciso fazer mais para me preparar para isso?
The Guru Yoga of the White R looks very simple, O Guru Yoga do A branco parece muito simples, but actually is very difficult. mas na verdade é muito difícil. I say, oh, we just relax and release, Eu digo, a gente relaxa e solta. but we don't just have conscious tensions in our lives. Mas nós não temos We have apenas tensions held in the body due to traumatic experiences. nós temos não temos apenas tensões conscientes que podemos soltar, mas também tensões inconscientes, como reações Fear, traumáticas, anxiety, doubt. medos, ansiedade, dúvidas. Having been hurt by people, we tend to withdraw. Tendo sido feridos por outras pessoas, nós tendemos a ser And this very action of self-protection makes us unavailable for an infinite opening to how it is. E essa atitude de autoproteção nos torna indisponíveis a como realmente é a experiência. So as we relax, more of our patterns come to the surface. Então, na medida que nós relaxamos, mais os nossos padrões vêm à superfície. And then by seeing their absence of true existence, we release them as just another pattern of illusion. E ao vermos a sua ausência de existência verdadeira, nós os soltamos como padrões de ilusão. And this is an excellent way to prepare for death. E essa é uma forma excelente de se preparar para a morte. When we die, as our involvement in the structures of this life start to thin and fade, Quando nós morremos, na medida em que todas as estruturas que compõem a nossa vida começam a se decompor, we're stepping into the unknown. nós estamos dando um passo em direção ao For desconhecido. some people, this is a relief. Para algumas pessoas isso é uma liberação, For some, it's a great cause of anxiety. e para outras é uma grande causa de ansiedade. We don't know what will happen. Nós não sabemos o que vai acontecer. We learn about the different bardos, Nós aprendemos sobre os diferentes bardos, but that doesn't tell us how we will respond when this is the actual experience arising for us. mas isso não nos diz como nós vamos responder quando essa for a experiência de fato surgindo para nós. Are we available? Are we ready to go? Nós estamos disponíveis? Nós estamos preparados para I simplesmente, cannot stay, eu não posso ficar, but I don't want to leave. mas eu não quero sair. Who will I be when I die? Quem é você quando eu morrer? All kind of concepts can arise as we struggle to see what is the status of my identity. Todo tipo de problema pode surgir na medida que eu estou tentando conferir qual é o status da minha identidade. If I am really and truly James, and my Jamesness is the limit of my potential, Se eu realmente, verdadeiramente sou James e esses são os limites do meu potencial, ser James, then the fading of this Jamesness will not be an easy experience. então o desaparecimento desse James não vai ser uma experiência fácil. But when we do the 3R practice, we dissolve out of our Jamesness or Robertness or Eureka-ness or whoever we are. Mas quando fazemos essa prática, nós estamos relaxando da nossa James essência, ou Roberto essência, ou Maria essência, ou quem quer que nós sejamos. And we can only do that if we trust. Mas nós só podemos fazer isso se nós confiarmos. Nothing is better than something. Nada é melhor do que alguma coisa. That sounds stupid. Isso só é estúpido. In English, we say a bird in the hand is worth two in the bush.
Em inglês dizemos mais vale um pássaro na mão do que Get hold, uma centena get voando. hold of your life. Who are you? Be yourself. Be true to yourself. Tome as rédeas da sua vida. Quem é você? Seja verdadeiro consigo mesmo. But it's vanishing. Mas isso está desaparecendo. So nothing is better than something because all somethings come from nothing. Então, nada é melhor do que alguma coisa, porque todos os alguma coisa vêm do nada. Nothing and something are not a binary opposition. They're not mutually rejecting. Nada e alguma coisa não são oposições binárias, eles não são mutuamente excludentes. Every something is the illusory display of the potential of nothing or emptiness. Toda alguma coisa é o potencial a revelação do potencial ilusório do nada. And this nothing is not nothing at all because ceaselessly it gives rise to experience. E esse nada dá surgimento a nada em absoluto porque momento a momento ele dá surgimento à It's experiência. the experience of something which is not different from or non dual with nothing. É a experiência de alguma coisa que não é diferente do nada ou não dual com o nada. When we truly relax and we see our unborn ground, the source, which is inseparable from Rigpa awareness, Quando nós realmente vemos a nossa fonte não nascida, que é inseparável de Rigpa, a lucidez, this is our true source. essa é a nossa verdadeira fonte. I am the blossoming or the shining forth of emptiness. Eu sou a força florescente da vacuidade. I am talking, the translators are talking, Eu estou falando, os tradutores estão falando, sound is coming out, facial expression is changing. o som está saindo, as expressões faciais mudam. We are the site of ever changing manifestation which arises co emergent with the field. Nós somos o lugar de manifestação incessante que é coemergente com o campo. My words arise on the basis of the question. The translator's words arise on the basis of what I say. Minhas palavras surgem de acordo com a pergunta, a tradução surge de acordo com as coisas que eu digo. And what you hear and understand arises on the basis of your prior knowledge, your meditation experience, and so on. E o que você ouve e entende depende da sua experiência anterior com a meditação e da sua capacidade de ouvir e assim por diante. We are aspects of the ungraspable. Nós somos aspectos do inapreensível. We are ungraspable aspects of the ungraspable. Nós somos aspectos inapreensíveis do inapreensível. Grasping is so familiar, so habitual for us. Agarrar é tão habitual para nós, And yet, what do we catch? e ainda assim, o que é que nós capturamos com isso? If I tell you about what I did this morning, Se eu te conto das coisas que eu fiz essa manhã, this is just echoes. esses são apenas ecos. The morning is gone. Amanhã já se foi. The representation is not the fresh actual. A representação não é a realidade So, fresca. by entering fully again and again into the openness of the Guru Yoga, we prepare for life, for compassion and wisdom, ceaselessly moving in relation to others. Então, entrando na presença sem esforço do Guru Yoga, nós nos preparamos para entrar em contato com a vida, com os outros. These experiences arise for a while, Essas experiências surgem por um momento and then they're gone. e então elas se vão, desaparecem. There is nothing to grasp. Não há nada que agarrar.
but there will always be something to be present with and to respond to. Mas sempre haverá algo para estar presente com e algo ao que responder. So the benefit of the Guru Yoga of the White Eye is it goes directly to the source. O benefício do Guru Yoga do A branco é que ele vai diretamente para a fonte. Some of us do this short Padmasambhava practice. In Alguns, there, we don't go directly to the emptiness or the Dharmakaya. We work with the quality of Sambhogakaya, light and display. alguns de nós fazemos a prática de Padmasambhava, onde nós não vamos direto para o Dharmakaya, mas trabalhamos com a energia do Sambhogakaya e do Nirmanakaya, as energias da exibição e da manifestação. But because life happens very quickly, Mas como a and death vida, can happen very quickly, mas como a vida acontece muito rápido e a morte pode acontecer muito rápido, we are often in situations where we are unprepared for what might happen. frequentemente estamos em situações que não sabemos, não temos como nos preparar para o que pode So acontecer. the simple immediacy and directness of the Guru Yoga of the White Eye is very useful. Então, a imediatez simples do Guru Yoga do A branco é muito útil. So in the next question continues this. If I do the Guru Yoga of the White Eye, the energy of the practice tends to linger with me. A próxima pergunta, então, diz: se eu faço a prática do Guru Yoga do A branco, aquela energia tende a ficar um pouco mais comigo de tempo. I prefer to just sit without this structure. Eu prefiro simplesmente sentar sem essa estrutura. Then comes the question, what is the difference between elaborated and unelaborated forms of open sitting? Então, a pergunta diz: qual é a diferença entre formas elaboradas e não elaboradas de simplesmente estar sentado na prática, sentar abertamente? I think a key part of this formulation is when the writer says, I prefer to just sit without this structure. Acho que o ponto-chave dessa pergunta é quando quem escreveu diz: eu prefiro sentar sem essa estrutura. I prefer. Eu prefiro. Who prefers? Quem prefere? This is, excuse me, this is likely to be the habitual structure of our ego sense of self. Essa costuma ser a estruturação habitual do nosso ego. So if we follow what we prefer, we are often confirming a trait, part of which is built up in this life and part of which is karmic. Se nós seguirmos o que nós preferimos, normalmente nós estamos tentando entrar numa troca, particularmente sobre esta vida, mas também com aspectos de vidas passadas. So before that, the writer was saying, when I do the practice, the energy of the practice tends to linger with me. Então, antes a pessoa estava dizendo, quando eu faço a prática, a energia da prática tende a perdurar em mim. So this could be very helpful. Então, isso pode ser muito útil. You have the then you have more subtle vibration. Você tem o A, então há vibrações mais sutis. Oh, in some ways you're fortunate because you have a slow dissolving of the experience that manifested. De alguma maneira você tem sorte porque é uma forma lenta de dissolver a experiência que está se manifestando. So, for example, if you have an electric kettle, Por exemplo, se você tem uma chaleira elétrica, you boil some water, você ferve um pouco d'água, and the kettle switches off when it comes to the boil. a chaleira se desliga sozinha quando a água ferve, Out of the spout, the steam is coming. o vapor sai pela boca da chaleira, You see it rising up,
You don't need to do anything, you just wait, and gradually it becomes less intense, it thins out, and then there is no trace of the steam at all. Você vê o vapor subindo e ele vai diminuindo gradualmente até que não há mais vapor nenhum. So there you had water heated, so you had steam, and then steam cooling, and then you have water. Então ali você tinha água aquecida que deu origem a um vapor e depois apenas água novamente. So when we do the ah, we have silence, then we have the vibration of ah. Então quando fazemos o A, nós temos silêncio e depois a vibração de fazermos o A. At the end of the vibration of sound, it goes into silence. E depois de fazermos esse som vibrante, há um silêncio. The sound was a vibration within silence. O som era uma vibração dentro do silêncio. Silence doesn't block the arising of sound. O silêncio não bloqueia o surgimento do som. And also, silence doesn't try to keep the sound away, and it doesn't merge with it. Da mesma forma, o silêncio não tenta evitar se fundir com o som ou mandar o som para longe. Some instruments will keep a vibration for a long time in their sound box, and others, the sound will end quite quickly. Alguns instrumentos retêm a vibração de dentro da quando são tocados e outros deixam de ressoar rapidamente. So, if you have a kind of lingering experience of the subtle vibration of ah, just without changing it in any way, just observe it as it goes into silence. Então, se você permanece com alguma energia dessa ao pronunciar o A, apenas acompanhe isso na medida que você entra no silêncio. Like on a warm evening, you might want to go and sit outside. Do mesmo jeito que numa tarde quente, você pode querer sentar do lado de fora. And you're sitting, and gradually it's getting a bit darker. Então, você está sentado e aos poucos vai ficando mais escuro. The sun sets, O sol se põe, the light is fading. a luz está desaparecendo. And if you're in a quiet country place, E se você you estiver, then have only darkness. se você estiver no campo, num lugar afastado, vai ter apenas escuridão. This is a very precious experience. Essa é uma experiência muito We preciosa. tend to take the light for granted. Nós costumamos tomar a luz como garantida, Especially now when we have electric light. especialmente agora que nós temos luz elétrica. There is a stability in it, and by being able to turn the switch, we have a kind of mastery over the light. Há uma certa estabilidade nisso, e ao sermos capazes de ligar o interruptor, nós nos tornamos os mestres da luz e mestras. But the light is an aggregate of micropulsations. Mas a luz é um agregado de micropulsações. Just as with Tibetan music, when playing the cymbals, you go tsh, and you build up by the vibration between the two pieces of metal, the sound builds up. Do mesmo jeito que na cultura tibetana, quando eles tocam os instrumentos deles, a vibração dos metais faz com que o som surja. Um metal. Has a definite impact on the body. Isso tem um certo impacto no corpo. And then, as the silence comes with the stopping moving the cymbals, gradually the body is released from its adaptation to that vibration. Então, na medida que o som desaparece, o corpo é liberado daquela adaptação àquele certo tipo de vibração. So, in many systems, including the tantric system, they often say that the sunrise or before sunrise, the dawn and the sunset,
these are the special times between the seeming fixity of night and the fixity of day. Então, diferentes períodos do dia marcam a aparente fixidez do dia e da noite, do tempo. In the twilight, the familiar becomes unfamiliar. No crepúsculo, aquilo que é familiar se torna não familiar. And so at the time of the early development of Tantra, they developed what was called the Sandhya Bhasha, the twilight language. Então, nos primeiros, na era do início do Tantra, foi criada uma linguagem que ficou conhecida como Which linguagem. was a coded language so that yogis could speak to each other, but people without the initiation wouldn't understand. De forma que os yogis pudessem conversar uns com os outros, mas de que pessoas que não receberam a iniciação não compreendessem. So to stay with the lingering, the fading, the vanishing allows us to see that what appeared to be real and separate and self-existing Então, manter-se com o que perdura ou que se mantém nos permite perceber we see that this what we took to be the reality of things was in fact an experience which was co-emergent with or independent arising with many factors which were themselves arising and vanishing. Dessa forma, nós nos mantemos com o efeito duradouro do que está surgindo. So in duality, ordinarily we think in terms of self and other. Na dualidade, nós costumamos pensar ordinariamente em termos de si mesmo I e outro. experience myself, but I don't experience you in the same way. I am the subject, you are the object. Eu experiencio a mim mesmo, mas não a você. Eu sou o sujeito e você é o objeto. But when we see these fadings or twilight moments, Mas quando nós we vemos see that the seeming reality of phenomena was imputed. It was an interpretation. Mas quando nós vemos esses momentos crepusculares, nós podemos perceber a qualidade fugaz dos fenômenos. Your belief in the truth of things is like a glue. A sua crença na verdade das coisas é como uma cola. So if you take some pieces of Lego Então, se você reunir uns pedaços de Lego and each piece is devoid of any overdetermined definite function, e cada peça está desprovida de qualquer função predeterminada, it's available for diverse usage. e está disponível para uso diverso, And you make the shape of a boat. você pode fazer o formato de um barco, por exemplo. It took you 2 hours to make this quite elaborate boat. Levou 2 horas para você fazer esse barco de Lego. And then your sibling wants to play with the Lego. Então agora seu primo quer brincar com Lego. And you say, don't touch it. It's a boat. It's my boat. E aí você diz, não, não mexe. Esse é um barco, é meu barco. So your belief in the boat and your belief in your ownership of the boat is a kind of glue that would fix these pieces of Lego in place forever. Então sua crença no barco e na sua posse do barco é uma espécie de cola que te permite se agarrar a esses pedaços de Lego. But if your sibling is bigger and stronger than you, then your boat can come apart very easily. Mas e se o seu primo, se seu irmão é maior e mais forte que você, esse barco pode desaparecer rapidamente. So
these moments of lingering or echo or trace are very helpful because we see there the glue by which we hang on to what appeared to be real. Então, esses momentos que perduram, onde nós podemos perceber como a gente se agarra ao que não é real, são muito importantes para a nossa prática. Eles são úteis por isso, justamente por revelar essa característica da mente. So, what we are concerned with is not the delusion of an objective existence. Então, o que nós estamos interessados aqui não é na delusão de uma existência We are objetiva. concerned with the quality of experience. Nós estamos interessados com a qualidade da experiência. Objective knowledge lets me sit outside the story I tell about the world. O conhecimento objetivo me permite sentar do lado de fora da história que eu conto a mim mesmo sobre o mundo. So I might tell you what my apple looks like. Então, eu posso te contar qual é a aparência da minha maçã. But if I bite into the apple, I have a revelation which is part my mouth and part the flavor and potential of the apple. Mas se eu mordo a maçã, eu tenho uma revelação que é em parte a maçã, em parte a minha boca. The apple in my mouth has a different revelation, a different quality of revelation from the apple on the table. A maçã na minha boca tem uma qualidade diferente de revelação do que quando ela está em cima da mesa. Maybe the apple has been a bit bruised in its transport. Talvez a maçã tenha se machucado na hora de ser transportada. And when we bite into that part, there is a slight different quality of sweetness, and the texture is weaker than in the bit that isn't bruised. E aí, quando você morde esse lado da maçã que ficou machucado, ela esfarela mais e ela tem um gosto diferente da parte que tá boa. So, knowing about the apple on the table and the revelation of the potential of the apple as I eat it are two linked but parallel domains. Então, ter domínio sobre a maçã e saber sobre a maçã, mordendo ela, são dois domínios totalmente separados. So we have been trained in school and so on to privilege objective knowledge. Nós fomos treinados na escola a privilegiar o conhecimento objetivo, because that also makes it easier for the teacher to mark our homework. porque isso também facilita que o professor We're writing about something out there. nos corrija numa prova ou avalie nosso conhecimento. Nós And the somos teacher can treinados a read saber your lá account of fora. something out there and compare it with their experience of what is out there, what Shakespeare said or Goethe said or whatever. Então, o ponto é que você pegue esse seu conhecimento sobre o que está lá fora e compare com o de Shakespeare ou de Goethe. Esse é o ponto na escola. But from the Dharma point of view, there are no self-existing objects. Mas, da perspectiva do Dharma, não há objetos autoexistentes. All that we encounter is irredeemably subjective. Tudo que nós encontramos é irremediavelmente subjetivo. It is our experience. É a nossa experiência. Now, experience is more subtle than the conceptual construct of a seeming objectively existing entity. Agora, a experiência, ela tem o potencial de surgir como sendo algo aparentemente objetivo. And we, in Dharma, in all the different schools of Dharma, we are concerned to turn our mind towards our own experience. E em todas as diferentes escolas do Dharma, nós estamos interessados em voltar a nossa mente para a experiência. So if you were doing shamatha, you don't want to get distracted.
Então, se você está fazendo a prática de shamatha, você não quer se You distrair. can also deepen your shamatha practice by being interested in the nature of distraction, Mas você pode aprofundar a sua experiência de shamatha, se interessando pela sua distração. not judging it as bad as a mistake, Não julgando-a como sendo ruim, como sendo um but erro, as an occurrence. mas como um acontecimento. How is this for me? Como isso é para mim? What this does is it recenters you as the experiencer O que isso faz é que isso te reposiciona como sendo experiência, without confirming the delusion that you are a self existing ego self. sem confirmar a ilusão de que você existe por si mesmo. So if we return to the question, what is the difference between elaborated and unelaborated forms of open sitting? Então, se nós voltarmos para a pergunta, qual a diferença entre formas elaboradas e não elaboradas de sentar abertamente? The best thing is to explore for yourself. Ou melhor é você explorar por sua própria conta? How is this for you? Como isso é para você? Because for some people, Porque para algumas pessoas, having the capacity to have very elaborated experiences, ter a capacidade de ter experiências bastante elaboradas, maybe imagining a mandala with many deities inside, some of them moving, some sitting, wearing different clothes, and so on. imaginar a deidade em sua mandala usando diferentes tipos de roupas e com muitos detalhes ao seu redor e assim por diante. For some people, this incredible complexity seems to absorb the activity of their mind, and so they become peaceful while they're doing this. Para algumas pessoas, ter todos esses detalhes para visualizar permitem que elas estejam absortas na visualização e assim elas ficam pacíficas. You know, for other people, they couldn't waste even 1 second of their life doing such a thing. Outras pessoas não podem passar nenhum segundo da vida delas fazendo esse tipo de coisa. Just seems my mind's already very busy. Why would I make it busy in the meditation? Elas pensam, a minha mente já está muito ocupada, por que que eu me ocuparia mais com a meditação? It always depends on the quality of the arising participation, Tudo isso depende da qualidade da participação que está surgindo. whether it's governed largely by dualistic consciousness or by unborn awareness. Quer ela seja governada por uma consciência, por uma presença não dualista ou a partir de uma consciência. Nobody can have your experience for you. Ninguém vai ter a sua experiência para você. So we enter into this ever freshly forming sphere of direct experience. Então, nós adentramos essa experiência que está sempre se refrescando e é sempre direta. And we may find that using an elaborated form of the practice might suit us more in winter or vice versa. Então, nós podemos perceber que a prática funciona melhor no inverno ou vice-versa. Or when we are very sad, we might want the elaboration to distract us. Ou nós podemos nos sentir muito tristes, e essas elaborações que surgem nos distraem. Observe yourself. Observe a si mesmo. Of course, we should study Dharma a bit so that we understand the view. É claro que nós devemos estudar um pouco Dharma de maneira que nós entendamos a visão. But of course, if you read a lot of Dharma books, you find that the different writers describe the view according to their selves at that moment of writing. Mas se você ler vários livros de Dharma, você vai perceber que os escritores, as autoras e autores escrevem a visão de acordo com como eles estão naquele momento.
So these Dharma practices are like a musical score. Então, as práticas do Dharma são como uma trilha sonora. It shows a potential of the composition of notes, Elas mostram um potencial, but it only comes into its fullness by being played. mas isso só vem completamente à tona na medida que é tocado. And who can say the right way to play it? E quem pode dizer a forma certa de tocar? There are many, many recordings of Chopin, Há muitas gravações de Chopin, some compositor. very romantic, some more physical. Algumas Which são is the mais best? românticas, outras são mais físicas, o que é agradável. It depends. Isso And depende. not just on you, but on your mood. And your mood depends on the factors around you. Isso não depende só da música, mas de como você está se sentindo. E como você se sente depende dos fatores ao seu redor. So don't objectify the world, don't objectify other people, and don't objectify the Dharma. Então não objetifique o mundo, não objetifique as pessoas e tampouco objetifique o Dharma. Okay. So then, when recognizing a strong dislike for something or someone, what would be a skillful way on the relative level to manage this? Então essa pergunta, a próxima pergunta diz, qual seria uma forma habilidosa, mas eu não consegui ouvir a primeira parte. Perdão, gente. To continue to engage with the person or situation, or to simply move away? Certo. Qual seria uma forma habilidosa? O que seria um meio hábil? Continuar entrando em contato com essa pessoa ou se afastar? So this question is very similar to the previous one. Essa pergunta é muito semelhante à pergunta anterior. Quando reconhecemos que temos um I don't tão like this grande person. por algo ou alguém, qual seria um meio So hábil you para might think, lidar com oh, isso? James he's a nice guy. Então você tem um pensamento, eu não gosto dessa pessoa. Ou você pode So pensar, if he ele é um doesn't cara like that legal. person, clearly there is something wrong with that person. Então, se James, que é um cara legal, não gosta de uma pessoa, então nitidamente tem algo errado com aquela pessoa. That way is the broad road of samsara. Dessa forma de ver é um I nó. don't like someone. Eu não gosto de alguém. This is my experience. Essa é a minha experiência. My experience is becoming narrow and intense and definitive. Essa experiência é estreita e definitiva. So I want to open it up. And Dharma offers us so many methods. E eu quero abrir isso em vez de fechar. O Dharma oferece tantos. So the writer's asking on the relative level. A pessoa que está escrevendo pergunta no nível You can relativo. say, oh, this person who I don't like has been my mother in a previous life. Então nós podemos dizer: essa pessoa que eu não gosto foi minha mãe em uma outra vida. And the reason I don't like them is because I feel guilt that I haven't repaid the debt I owe to them. Então, a razão pela qual eu não gosto dessa pessoa é que a pessoa não pagou o que me deve. Ou o contrário, a pessoa não gosta de mim So por this is very causa interesting. dela. Então isso é muito interessante. Here is the balance. Esse é o desequilíbrio. I don't like this person. Eu não gosto dessa pessoa. Clearly, the implication is because they are bad. Claramente a implicação é porque essa pessoa é ruim. But if I tell myself this Dharma interpretation, Mas por eu me contar essa interpretação, I don't like them because of some fault in me. eu não gosto deles por conta de uma falha em mim. It returns the center to me. Isso traz isso de volta para mim. Because if I merely go under the power of the person I don't like or try to avoid them, the structure that they are, the belief that they are
difficult or unpleasant will continue. E se eu continuo a alimentar a noção de que essa pessoa é um problema por conta dela, essa estrutura vai continuar se intensificando. Essa crença vai continuar se intensificando. This world of samsara is made of opinions. O mundo do Sansara é feito de opiniões. People believe all kinds of things about the origins of capitalism. As pessoas acreditam em todo tipo de coisa sobre as origens do capitalismo. People have opinions about whether the Roman Catholic view is better than the Orthodox view. As pessoas têm diferentes visões sobre se uma visão católica, apostólica romana é melhor do que uma visão People, ortodoxa. as they discuss these things, they pull in many statements that they believe are facts. Na medida que essas perspectivas são realçadas, argumentos são trazidos como fatos, But a fact is an opinion that you believe in. mas um fato é uma opinião na qual você acredita. And so the disputation continues. Então a disputa continua. Maybe I have to work with someone, colleague who I don't really like, Talvez eu tenha que trabalhar com um colega que eu não gosto, who never listens to what I say in the group meetings, que nunca ouve o que eu digo quando a gente se reúne em grupo, who tries to claim that my work was done by them. que tenta reivindicar que o trabalho que eu fiz foi essa pessoa que fez. They shouldn't do that. Eles não deveriam fazer isso. That's not fair. Isso não é justo. But who's going to be caring about whether it's fair or not? Mas quem vai ligar se é justo ou não é justo? It is how it is. É como é. So always we can continue with the Theravadan view of trying to avoid involvement. Então, a visão Theravada seria de evitar o envolvimento nesses casos. Or from the Mahayana view, we can see there is no truth or reality or existence in what is occurring between this person and myself. Mas uma perspectiva mahayana, por exemplo, seria ver as múltiplas dimensões de existência que há entre mim e essa But it is pessoa, as if it is real que fazem com que fazem com and que it's pareça que unpleasant. seja real. E nesse caso, And when I get home, I need to take some paracetamol because I've got a headache. I can't bear it. e quando eu chego em casa eu tenho que tomar um paracetamol porque essa pessoa me dá dor de cabeça. And then when the next meeting is coming round for hours ahead, I'm worried and I'm getting tense. E então, quando a próxima reunião vem, eu tenho que me preocupar horas à frente, tenho que antecipar várias coisas e eu fico tenso. Is the problem what the person does O problema é o que a pessoa faz or my belief in the seriousness or the reality of what they say and do? ou é a minha crença na seriedade ou realidade do que essas pessoas diz, do que essa pessoa diz e faz. The Mahayana texts say it's like a dream. O texto Mahayana diz: isso é como um sonho. Maybe for us, it's more like a nightmare. Talvez para nós seja mais como um pesadelo. I'm caught by a ghost-like formation. Eu sou capturado por uma formação fantasmagórica. And my own fear and my dislike is projecting into this person and giving them a more substantial sense for me of their badness or unpleasantness. E o meu gostar ou não do que essa pessoa faz torna mais séria a minha atração ou rejeição por ela. So, if possible, don't try to escape the situation, but don't be pulled into it. Try to find the middle way. Então, se possível, não tente escapar da situação,
mas também não se deixe arrastar por ela. Encontre o caminho do meio. And of course, we will lose that middle way. E é claro que nós vamos perder esse caminho do meio. We're pulled this way and that. Nós somos arrastados de um lado para o outro. We see, oh, this is the movement of my mind. Nós vemos então esse é o movimento da minha mente. We come out of the meeting, we think, I'm not going to put up with this, I'm going to behave very differently. Nós saímos da reunião e dizemos, eu não vou mais aguentar isso. Eu vou fazer algo bem diferente agora. But when the meeting starts the next time, we find ourselves entrained into the choreography of feeling dominated and defeated by the other. Mas quando a próxima reunião começa, nós estamos entregues à coreografia de nos sentirmos derrotados e sem capacidade diante do outro. We can learn from the theater. Nós podemos aprender aí do teatro. The actors get in role. Os atores e atrizes entram nos papéis. We in the audience see them in role and gradually start to believe more and more that they are not actors, but they are the manifestation of what is expressed in the role. Nós, direto da plateia, começamos a acreditar cada vez mais, não que eles são atores e atrizes, mas que eles são os personagens que de fato estão interpretando. They are actors. Eles são atores. If I'm in the audience, I want to be seduced by the actor. Se eu estou na audiência, eu quero ser seduzido pelo ator. But some of the people in the audience are theater critics. Mas algumas das pessoas nessa audiência são críticas de teatro. And they will have to write a review of the play. E vão ter que fazer uma crítica dessa apresentação, dessa obra. So structurally, they are less seducible by the dynamics of the performance. Então, estruturalmente, elas são menos seduzíveis pela dinâmica da performance. They're very attentive to the details of the enactment, Elas têm muita atenção nos detalhes do que está sendo atuado, they see what's going on, elas veem o que está acontecendo, they see how it's done, elas veem como isso é feito, but they don't believe in it. mas elas não acreditam nisso. That's how we can position ourselves in this endless drama of samsara. Então, é assim que nós podemos nos posicionar nesse drama infinito do samsara. When you're a member of the ordinary audience, you Quando- sit down and then maybe there's some music and then the curtain opens. Quando você é parte da plateia comum, não os críticos, tocam a música, vai começar o espetáculo. And if you're fortunate, you're swept or drawn into the play. E se você tiver sorte, você é de alguma forma arrastado pela peça. So in this theater of samsara, many plays are running. Então, nesse teatro do Sansara, muitas peças estão sendo atuadas. We go from one play to another, but somehow we're always in a theater of illusion. Nós vamos de uma peça para outra, mas nós, de alguma maneira, estamos sempre no teatro da delusão. So the first thing to recognize is this is not real. Então, a primeira coisa a se reconhecer é isso não é real. This is a composite, a composition. Isso é um composto, uma composição. So just as when we look at the five compositional heaps, the five skandhas, Então, se nós olharmos para os 5 skandhas, os 5 lapsos, vãos, que and we see that our sense of being a person or experiencing the personhood of other people is a conclusion based on the movement together of the five different aspects or heaps. Perdão, os 5 agregados, não lapsos. Nós vemos essa série de
fenômenos que, de alguma maneira, a experiência se organiza de forma tal que nós dizemos, essa é a pessoa, a partir desses cinco agregados. Mas os agregados, There are no composição. people, Não há uma pessoa. but we see people, we believe in people. Mas nós vemos pessoas e acreditamos em pessoas. This is the power of delusion. Esse é o poder da delusão. You see a cartoon film, Nós vemos and the ducks are talking to the deer. a gente está vendo um desenho animado onde tem um This is not cachorro possible, falando com um cervo. Isso é but I see impossível. it and I believe it. Não, mas peraí, eu estou vendo e eu acredito nisso. Uh-huh. Hum. Just to have the capacity for a clarifying analysis is not enough, Simplesmente analisar isso para tentar esclarecer o que está acontecendo não é suficiente. because our karmic traits take us towards immersion, and the formulations of the patterning around us pulls us into immersion. A formação do que está acontecendo ao nosso redor nos arrasta para estarmos imersos na experiência. That is to say, life is happening too quickly to analyze it. A vida acontece muito rápido para ser And analisada. this was the reason for developing all the tantric practices. E essa foi a razão para se desenvolverem todas as práticas They tântricas. are not an analysis, As práticas tântricas não são análises, but they are a way of viewing the dynamism from within the play. mas elas são uma forma de ver o dinamismo estando dentro da obra de teatro. That is to say, we are neither the seduced audience or the conceptually maintained critical observer. Nós não somos nem a audiência, nem os críticos de teatro. But we pray to the deity, please help me. Nós rezamos para a deidade, por favor, me ajude. And they send rays of light and blessing and purify this body, this self. E a deidade manda raios de luz que purificam esse corpo, este eu. They wash out the delusion of reified composition. Esses raios de luz lavam a delusão da reificação. I am not James, I am a body of light. Eu não sou James, eu sou um corpo de luz. And this body of light is not different from the body of Aryatara or Padmasambhava. E esse corpo de luz não é diferente do corpo de Aryatara ou de Padmasambhava. And so James as light merges with Tara. Então James se funde como luz com Tara. And light flows into light. Light has no boundaries like that. A luz flui para dentro da luz, não há fronteiras. Just as if we pour water into water, you can't separate the water that came from pot A from pot B. Do mesmo jeito que se eu passo água de uma chaleira de um recipiente para outro, a água se mistura. Não há fronteiras ali dentro. Water is water. Água é água. Light is light. Emptiness is emptiness. Luz é luz. Vacuidade é vacuidade. So, if you can adopt this tantric view or its more simple formation, the Dzogchen or Mahamudra view, Se você pode adotar essa visão tântrica ou a visão Dzogchen ou Mahamudra, que é um pouco mais simples, this allows us to be moving in the field of the interplay of potential. isso nos permite mover nesse campo entre fenômenos de While potencial, always seeing the empty, illusory nature of what occurs. sem perdermos de vista a natureza ilusória e vazia de o que quer que aconteça. Okay, so then the next question,
we can discover the nature of the mind in the gap between the object, which is perceived as external, and the consciousness which perceives that object. A próxima pergunta diz que nós tendemos a discernir a experiência entre quem percebe o objeto e o objeto que é percebido. However, when a thought arises, we perceive it immediately without a gap. Entretanto, quando um pensamento surge, nós percebemos esse pensamento imediatamente, sem lapso. Thought is consciousness. O pensamento é consciência. The object and the subject are inseparable. O objeto e o sujeito são inseparáveis. Could you please explain how to free thoughts? Você pode, por favor, explicar como liberar os pensamentos? Well, the simple answer is to don't hold on to them. Então, a resposta simples aqui é não segure nos pensamentos. Thoughts are inherently free. Os pensamentos são inerentemente livres. They arise in the mind and they vanish in the mind. Eles surgem na mente e desaparecem na mente. Dzogchen text says the mind is self-arising and self-liberating. O Dzogchen diz que a mente surge por si própria e se libera por si própria. The thought is bound by the thought by the dualistic consciousness that grasps at thoughts. O pensamento é revelado pela consciência dualista que se apega a pensamentos. Let it go. Deixa ir. Of course, in order to function in the world, we have to have thoughts, feelings, sensations. É claro que para funcionar no mundo nós temos de ter pensamentos, sentimentos, sensações. So if you have air conditioning, Então, se nós temos ar-condicionado, then you need to ask the people that you share the room with, is it getting too cold? então você precisa perguntar para as pessoas com quem você está compartilhando seu quarto, está muito frio? For one person, 18 is perfect, but 21 is too hot. Para algumas pessoas, 18 graus está perfeito, mas 21 graus Someone else, corta. 18 is too cold. Para outra pessoa é muito frio. So these are opinions. São opiniões. I couldn't speak if situationally I didn't believe in my opinions. Eu não posso falar se eu não acredito nas minhas opiniões. But fortunately, my opinions, as soon as they come out of my mouth, they go into the past. Mas, afortunadamente, tão logo minhas opiniões saem da minha boca, elas caem no passado. Time is the great toilet. O tempo é um grande banheiro. Everything will be flushed away. Tudo será dado descarga. Drunken vomiting, very bad smelling shit, everything can be washed away. Vômito, cheiro de merda, tudo pode ser lavado. It's gone. Sumiu. But you hold on to the thought, you build on the thought, you think it's a bad thought or a good thought. Mas você segura no pensamento, você pensa que é um bom pensamento ou um mau pensamento e você faz algo a partir disso. So the first thing is to become familiar with how thoughts are. Então, a primeira coisa é ter familiaridade com como são os pensamentos. That is to say, we have to not know what a thought is, Isto é, nós temos de saber, não saber o que um pensamento é, but be with the revelation of the thought. mas ao invés disso, estar com a revelação do pensamento. So when I grew up in Scotland, I didn't like the English. Quando eu era mais novo, eu cresci na Escócia, eu não gostava dos ingleses. I didn't know any English people. I just knew that the English were the enemies of Scotland. Eu não sabia, não conhecia os ingleses, eu só sabia que eles eram Then, when I was escoceses. 16, I worked on a farm in the south of England. Então, quando eu completei 16 anos, eu fui trabalhar numa fazenda no sul da Inglaterra. And I had to climb in the tree to pick the plums.
E eu tive de subir na árvore para pegar, eu subia nas árvores para pegar ameixas. And I was doing this with a girl from the village. E eu estava fazendo isso com a garota do vilarejo. And the more time I spent with this girl, her Englishness was washed away and she became just a beautiful, beautiful girl. E quanto mais tempo eu passava com essa garota, mais a inglesidade dela, cada vez menos inglês ela se tornava. E ela se tornava apenas uma menina Well, it's linda. like that. When we don't actually experience people, we can project our vision onto them. We can call them terrorists or Nazis or destroyers of the environment. Quanto menos experimentamos as pessoas, a qualidade de estar conectados ali com elas, mais podemos dizer que essas pessoas são nazis ou destruidoras de alguma coisa, ou So culpadas. the living subjectivity of the girl dissolved this carapace of English object, which I, in my bigotry from Scotland, had wrapped around her. Então, a experiência de estar com essa garota ia desvencilhando ela dos pensamentos que eu, no meu nacionalismo escocês, estava enrolado. Eu estava enrolando ela nisso, embrulhando. So in that way, we start to see, oh, all that I take to be object, all that I take to be subject is constructed. Então, dessa forma, eu vejo que tudo que eu tomo como sendo sujeito, tudo que eu tomo como sendo objeto, é construído. The issue is not that thoughts are bad. A questão não é que os pensamentos são ruins. The issue is I have to learn how to behave with them. A questão é que eu tenho que aprender como me comportar com esses pensamentos. Again, when I was a teenage boy Novamente, quando eu era um adolescente and my body was a volcano of testosterone, e meu corpo era um vulcão de testosterona, when I was standing in the queue to get on the bus to go to school, quando eu estava na fila para pegar o ônibus para a escola, I was very shy, and so I never talked to the girls waiting at the bus stop. eu nunca falava com as meninas que estavam na parada de ônibus, eu era muito tímido. But how I longed to kiss them. Mas como eu queria beijar elas. This was arising in me. Isso é o que estava surgindo em mim. They're probably looking at this very shy guy who's looking at the ground all the time, but suddenly peeking at them. Elas estavam provavelmente olhando para o lado e vendo esse cara tão tímido que de repente estava olhando para elas. I didn't know them, Eu não as conhecia, so it was very easy to fall in love with them. então era muito fácil se apaixonar por elas. So it's like that. This is the content of the mind. Esse é o conteúdo da mente. Hopes, fears, liking, not liking. Medos, esperanças, gostar, não gostar. This is experience. Isso é experiência. It is not telling us the truth about things. Ela não nos diz a verdade sobre as coisas. It's telling us or showing us directly the flavor of how it is as me in this moment. Mas sim, ela revela o sabor de como aquilo é naquele momento para mim. And if we can open to this, then we see I am not a fixed thing. Se nós pudermos nos abrir para isso, nós podemos ver, eu não sou uma coisa. But when you are a teenager and you're socially insecure, you want to be the right kind of object, but you're sure you're the wrong kind of object. Mas quando você é um adolescente, se sente seguro, você inseguro, você quer ter certeza de que você é o tipo certo de objeto e não o errado. So whether you're trying to transform your social image or trying to transform your thoughts, these are impossible tasks. Então, quer você esteja tentando se encaixar nas imagens impossíveis ou nos seus pensamentos, onde quer que você esteja tentando se enquadrar,
essa tarefa é impossível. Oh, although my kind parents would just say, "Oh, you just have to be yourself." Então, apesar de que os meus pais bondosos tentavam me dizer, você só precisa ser você mesmo, That didn't mean very much to me. isso não significava muito para mim. And it's the same with the thought. When we're used to hanging on to the thought, if somebody says, "Oh, just let the thought be, it will go free by itself," that's not how it feels. Se nós nos tornamos muito apegados ao pensamento, hum, não é assim que acontece. So the key is don't think too much about your life. Então, o ponto-chave é não pense muito sobre a sua vida. Stay on the point of co-emergence. Mantenha-se no ponto da coemergência. How I am sitting in this chair, how I am standing in the bus queue. Como eu sou sentado nessa cadeira, como eu sou esperando na fila do ônibus. I am a site of dependent arising. Eu sou um lugar de originação dependente. There is no fixed, authentic James hidden inside me. Não há um James fixo, autêntico, escondido dentro de mim. But due to causes and conditions, I am revealed in this particular way at this particular moment with these particular people. Mas devido a causas e condições, eu sou revelado dessa forma, neste momento, para essas pessoas. So, in brief, consciousness is concerned with thinking about, with knowing about something. Em suma, a consciência está preocupada com saber algo sobre alguma coisa. And awareness, like the mirror, reveals the ever-changing patterning of co-emergence. E a presença, tal como o espelho, revela os padrões sempre cambiantes dos fenômenos. So life is not a problem to work out, A vida não é um problema para ser resolvido, but it's an opportunity to follow the middle way between nothing at all and something that's real. então isso é uma oportunidade de seguir o caminho do meio entre nada em absoluto e algo que parece real. All that seems real is actually an illusion. Tudo que parece real é, na verdade, uma ilusão. All illusion is experience, Toda ilusão é uma and experiência. all experience is inseparable from your own unborn mind. E toda experiência é inseparável da sua própria mente não nascida. So now we come to an end for today, Agora nós chegamos ao fim por hoje. and thank you to Pedro for holding the recordings and the shape. Obrigado a Pedro por cuidar das gravações e da edição. Thank you to our translators who make this shared experience of the teaching available to more people. Obrigado a quem traduz, aos tradutores e tradutoras por disponibilizar essa experiência para o público. And of course, we wouldn't be doing it if people weren't opening up their computers and joining in. E é claro que nós não estaríamos fazendo isso se as pessoas não estivessem abrindo seus computadores e se juntando a nós. However we participate, we are participants. Como quer que nós participemos, nós somos participantes. We are part of the revelation of the unchanging integrity of the whole. Nós somos parte da revelação da integridade imutável do todo. May you have a good summer, and we perhaps will meet again in the autumn. Então que você tenha um bom verão e que a gente possa se encontrar de novo no outono. Okay? My pleasure. Bye for now. Ok? See you soon. Por enquanto. Hello, hello, hello. Bye-bye. Hello, Everybody. Thank you. Other Thank you. Jane, thank you so much. Thank you. Thank you so much. Hello, bye. Everybody. Sama. Bye. Greetings. Thank you, Milton e Pedro.
Obrigada, gente. Thank Thank you, you. everybody. Goodbye. Thank you. Bless you.